Fim de expediente, mais uma vez, gravando um Fala Expert aqui para vocês. E hoje, eu aqui, Gustavo, com Loredo, a gente está recebendo dois colegas, Misael e Irecê. E a gente vai ter o prazer de falar um pouco sobre, além dos Big Bags, né? O que acontece um pouquinho antes, toda a cadeia que a gente tem para entregar para os nossos clientes. Então, Misael, Irecê, Misa, se quiser se apresentar aí para a galera te conhecer. Obrigado, cara, que isso. Primeiramente, fico feliz demais de vocês terem dado essa oportunidade, chamou a gente, né, Ira? Pelo menos. Tem que trazer, esses caras são fera, bicho, tem que trazer. Obrigado por vocês terem aceitado. Que isso, fico feliz demais, obrigado. Bom, eu tô aí no grupo já há um tempo, né, tive o primeiro contato no chão de fábrica com Big Bag, lá no chão de fábrica. Quantos anos já se vão nessa história? 21 anos de Nossa, experiência nesse mercado. Conhece pouquinho, então. Pouquinho. E aí começou tudo no chão de fábrica, cara. Fazendo trampo braçal mesmo. E aí foi evoluindo, foi estudando e tal. Teve as oportunidades, né? E a gente foi crescendo, melhorando o conhecimento, conseguindo aplicar de forma mais tangível o que a gente ia aprendendo de forma teórica, né, ou didática. E aí foram surgindo as oportunidades e daí foi parar aqui na Prolinhas, 21 anos depois, aqui na mesa do Fala Expert. Boa. Bacana. E o Iri? Bom, eu comecei já faz um bom tempo, acho que vocês não eram nem nascidos. Olha aí. Tem que respeitar. Mas eu com certeza não. Até foi por um acaso que eu estava estudando engenharia e tinha uma tia minha que trabalhava numa fábrica em Curitiba, ela era da área administrativa, e eu fui para lá numas férias procurar um estágio para fazer. Eu estudava em Bauru na época, a engenharia. E aí ela falou, se quiser, tem uma fábrica que eu trabalho lá, tal, tem vaga para estagiário lá. Aí eu fui para lá, e justamente era uma das primeiras fábricas de ráfia do Brasil, a Plásticos do Paraná, que ainda existe. Famosa. E eu fiz o primeiro estágio de férias lá e aí acostumei. Isso foi em 79, 80. De fato, acho que só o Misael já já era nessa época. Ele tem pintado bem o cabelo. Eu sou mais novo aqui, cara. Quando eu me formei, eu já estava engajado com eles e fui direto para lá trabalhar como engenheiro. Eu fiquei uns 20 anos. Fabriquinha de ráfia. Fabricante de ráfia, naquela época tudo assim um pouco bem rudimentar na questão de geração de fitas, e a tecelagem já na época não tinha ainda tear circular, eram mais focadas em teares planos, e com o tempo foi desenvolvendo. Foi uma escola muito boa para desenvolvimento de produto, exportava bastante. E com isso sofreu a dureza da necessidade de desenvolvimentos, de coisas que estão até hoje. Uhum. E depois tive experiência em outras empresas também, partimos já para uma área de sacarias mais sofisticadas. Tudo aqui no Brasil, Iri? Ou tudo em outros aqui no Brasil. Eu tive uma passagem no exterior também, por uns 2 meses, como aprendiz, vamos dizer legal, cara. numa fábrica no Japão, em que se falava 100% em eficiência e arredondamento de gestão, assim, muito, muito bem. Até para essa fábrica sobreviver lá necessitava de tudo isso. Na época, para nós, foi um choque, né? Foi eu e mais uma pessoa, e o que nós fazíamos aqui com uns 500 funcionários, lá fazia com 90. Nossa Senhora, hein? Era um desenvolvimento muito grande, uma perfeição de estudos de métodos e tempos. Essa foi uma experiência muito boa no Japão. Isso foi uma virada da maneira de pensar, na maneira de agir, ver a fábrica e enxergar coisas que a gente não via, né? E estava lá na frente. Que ano que foi isso, Iri? Foi em 98. É um encontro de gerações, né? Eu acho que trazendo todo esse gabarito, né, da maneira rudimentar, como você falou. O Misael também já com vasta experiência. Como é que você identifica hoje
A pergunta vale para os dois, tanto Misael como Irecê, mas Misael, se você puder falar um pouco para a gente como é que funciona hoje essa visão tecnológica para a tecelagem, assim, o que é que vocês têm desenvolvido aí em termos de tecnologia, alinhado à atualização dos equipamentos, com mais o que vocês têm aí de know-how que o Irecê agrega também. Legal. Parte de maquinário e tecnologia de última geração de maquinário, eu vou deixar para o Iri tocar esse assunto que manja tudo. Mas eu falo assim, de tecnologia, que hoje eu vejo que é um diferencial enorme, né, da Prolinhas, é fazer uma junção desse conhecimento técnico, né, que tem, por exemplo, o Irecê, e a gente consegue passar e cascatear isso para o time, né, de forma com métodos de perpetuar esse conhecimento na empresa. Legal. E amarrando todo esse conhecimento técnico com ferramentas de gestão e método. De alinhamento, cascateamento de metas, do que é planejado, do que é orçado, financeiro, né? As metas financeiras que a gente tem que seguir, metas de produção, enfim, tudo que a gente escreve e debate, né? Isso junto até com vocês. A gente põe no papel, aperta as mãos e depois a gente consegue cascatear isso de forma com métodos aplicados, né? E com alinhamentos bem assertivos. E tudo isso amarrado a um bom conhecimento técnico por trás, que eu acho que é o que dá sustentação para essa qualidade que a gente vê. Eu acho que essa constância ela fica claro na prática, a gente consegue perceber isso pelo desempenho dos produtos. Com certeza. Fala um pouco para a gente sobre essa modernização de equipamentos que o Misael falou também. A gente faz sempre uma análise, né? Vamos dizer que desse questão do ponto de vista técnico, é um assunto que, como outros, mas porém, em termos de tecnologia, as coisas avançam muito rápido, mudam muito rapidamente. Então, a cada fase que vamos fazer um estudo, um novo projeto, um investimento, a gente procura fazer o investimento de forma que dê a cobertura mais adequada para o nosso propósito. Talvez não precisa ser nada tão mirabolante em termos tecnológicos ou eletrônicos, mas a gente foca muito no que nós precisamos para fazer o melhor produto da nossa área. O que o bag pede, né? Na verdade, o produto final, na verdade. E isso realmente complementa essa qualidade de investimento com uma boa operação. Depois, a gente que conhece o processo de ráfia sabe que não é um processo tão automatizado, sim, depende muito de uma boa operação para que se tenha um bom rendimento de tecelagem, além de ter boa matéria-prima para alimentar, precisa ter uma mão de obra muito bem treinada, um sistema de gestão muito bem organizado, precisa medir muito bem os rendimentos. Então não é de qualquer jeito, né? Às vezes a gente escuta no mercado do cliente falar que bag é tudo igual, vocês que fazem o tecido. A gente sabe que dá um suor, né? Não é um tipo de produção que dá descanso. Tem que estar buscando... E como que vem isso daí? Porque a gente sabe que a gente já conversou com o Jomir aqui, falando sobre norma, né? Que a gente tem bastante material e comunica muito a necessidade da gente ter produtos que são... que atendem às normas que regem as embalagens que a gente produz. Quando a gente tem uma solicitação de um Big Bag, isso daí ela acaba cascateando para a indústria que produz o tecido, porque é a matéria-prima do Big Bag. Como que a gente enxerga isso lá na fabricação do tecido? Você falou em ráfia, né? Ráfia talvez é um termo que algumas pessoas nem sabem o que é, mas são as fitinhas que são trançadas para formar os tecidos, né? Como que a gente enxerga lá? Eu preciso fazer um Big Bag para tal aplicação. Como que isso é trabalhado dentro da produção? E só para adicionar mais um detalhe, a gente tem falado de tecido, mas a Prolinhas faz basicamente todos os insumos, né? Então eu acho que o mesmo pergunta que o Gustavo fez se aplica para quem não sabe a produção de fios, de alças. Então alças, a gente estava contando até antes aqui um pouquinho, são 14 setores produtivos. Nossa Senhora. Processos produtivos. Sim. Então bastante controle lá precisa. Quer falar das normas? Sim, bom, a nossa sempre partimos no desenvolvimento de uma, vamos pegar iniciar com um tecido e também os outros insumos para um Big Bag, né?
Em primeiro lugar, a gente tem um departamento de desenvolvimento muito bem organizado, que é regido dentro de normas, está muito bem documentado, e a gente tem uma facilidade grande de puxar históricos. E quando nós fazemos a coleta das informações de utilização, aplicação, nível de cargas que vai ser submetido, aí nós iniciamos lá o projeto de uma fita de ráfia, que é que você acabou de comentar, que vai formar o tecido, e dali nós vamos evoluindo, né? Fazendo primeiro uma conta inversa da necessidade de resistência e outras propriedades. Se eu vou precisar colocar 1.250 quilos no Big Bag, que vai ser uma alça com 30 centímetros de ancoragem, então eu preciso de um tecido de resistência X ali. Isso. Naquela região. Tem todo o desdobramento de uma engenharia. Vai ter empilhamento, não vai ter compressão, Exatamente. vai ter esforço nos dois eixos. Correto. E isso tudo aí impacta no projeto de tecido. Isso tudo impacta, dependendo de como vai ser o uso, a gente vai determinar qual é a carga em cada setor do tecido, ou em cada sentido. Cargas principalmente também relacionadas à tração das alças e fixação das alças. Tudo isso impacta na construção do tecido, que não é só a fita também, mas a distribuição dessas fitas no tecido. Então, por exemplo, a gente tem tecidos, a gente usa tecidos e tem nomenclaturas que são dadas pelo peso específico por metro quadrado. Correto. A famosa gramatura, né? Gramas por metro quadrado. Então, é fato dizer que tecido 190 gramas é tudo igual? Porque o bag fala que bag é tudo igual. Então, o tecido de 190 gramas é tudo igual? Pode ser muito diferente. Então, quando o cliente fala assim, eu quero um bag com tecido de 190 gramas. A gente opa. Tudo pra gente lá, a gente desdobra aí, a galera da engenharia trabalha pesado nisso, mas é desdobrado qual é o sentido que aquele tecido tem que resistir. Por exemplo, o sentido da trama tem que ter uma resistência. Sentido de urdume tem que ter, são termos técnicos, mas vertical e horizontal, para não errar, né? Então tudo isso é medido, onde vai ser fixado, vão ser fixadas as alças. Ali precisa também de uma medição de resistência específica para aquele ponto, que é a área de reforço do tecido. Então, depende do projeto que o cliente exige, que vocês sabem, né, como é isso, o bag, a aplicação do cliente final. Isso converte numa necessidade específica, e a gente faz o tecido com base nessa necessidade específica do cliente. Aí o cara fala assim, tem que ter tantas fitas assim, tantas fitas assado. Exato. Só que a fita é tudo igual também ou não? Não. Tem tudo também. Pô, mas é complicado então. Eu achei que era fácil. Não é não, cara. E aí uma vez que você define esse padrão, essa fórmula mágica que vai dar certo e não vai estourar o bag lá para o cliente ter dor de cabeça, a gente transforma isso em padrões de medições. Então não sai um tecido da Prolinhas hoje sem ter esse teste de trações em várias dimensões do tecido. Então a gente consegue e manda, né, para os clientes. Com toda a rastreabilidade. Toda a rastreabilidade, toda a garantia desse tecido. Eu tinha imaginado que a parte que o Joelmir tinha contado para a gente já de especificação do Big Bag, de uso, manuseio, montagem, ou seja, a geometria do bag em si já era suficiente. Aí depois a gente vai para o tipo de tecido e a especificidade do tecido. E aí depois tem que usar a ráfia certa para construir aquele tecido naquele peso. Inclusive, se eu usar ráfia com largura, espessura, com peso específico da fita também, tem que ter uma formulação correta. Com certeza. Desde o derretimento, né? Isso, desde o processo de extrusão. Em determinadas aplicações, o reflexo carga e alongamento são muito importantes. Não quer só resistência, não quer dizer que vai garantir. Uhum. E em muitos casos alongamento é muito importante. O direcionamento da carga, às vezes também não só pela forma com que vai usar o bag, mas também pela formatação do bag. Uhum. Que é um bag cheio, envasado,
ele se comporta como se fosse um tubo sob pressão. E a gente pode usar até as técnicas da engenharia para calcular uma parede. Isso estaticamente, né? Estaticamente. E ele tem esforço dinâmico. Correto. Movimentação. Orçamento, logística. Isso. E a gente entra até nos detalhes, o tipo do produto que vai ser envasado, se o ângulo de acomodação é muito baixo, ou se o ângulo de acomodação do material envasado é mais alto. Isso influencia nos reflexos do bag sobre pressão ou sobre um pico de carga de um teste de queda ou algo desse tipo. Você falou sobre testes, eu ia fazer um comentário. Vocês tinham comentado comigo que, se eu não me engano, vocês têm um laboratório que opera 24 horas com a fábrica. Conta um pouco sobre esses controles que vocês estavam falando, sobre rastreabilidade. Como é que vocês conseguem garantir? A palavra garantia que você utilizou, Misael, eu acho que é maravilhoso para quem compra algo saber que tem garantia. Como é que funciona no dia a dia isso, sabe? Cara, é isso. Eu acho que isso a gente pode chamar de tecnologia também avançada, né? Uma vez que a empresa define o padrão a ser seguido, ou seja, uma vez que a engenharia trabalha para definir qual é o melhor tecido, qual é a resistência que aquele tecido, falando tecido, mas isso serve para todos os insumos, tá? Boa, beleza. Uma vez que a gente define isso, cara, a gente transforma isso em dia a dia. Então a gente pega isso e coloca em procedimentos, inclusive são auditados, né, pela ISO. E eles têm que mostrar na prática lá que o que está escrito no papel funciona. Então, a gente não faz só para inglês ver, né? Uma certificação qualquer. Também. Mas brasileiro, principalmente, os nossos clientes, né? E uma vez que é definido isso, cara, a gente simplesmente efetiva e acabou. É dia a dia, com uma certa periodicidade. E isso é medido todos os dias, 24 horas no dia. E o laboratório, para você ter uma base, né? O nosso laboratório, sei lá, eu acho que é considerável. A tecelagem tem por volta de 250 funcionários. O nosso laboratório tem quase 40 pessoas. Nossa Senhora. Rodando turno, 24 horas. 100% das unidades, não dos lotes produzidos, 100% das unidades produzidas são laudadas. Exatamente. São aqui, dentro do grupo do laboratório, funciona o grupo de inspetores, né? Os inspetores circulam a fábrica, fazem as análises visuais e captam as amostras. Com que também frequência? repassam as instruções. Unitariamente por cada produto produzido. Exato. Caramba, cara. A gente tem o laboratório que ali já é um controle da qualidade do produto, uma vez que ele já está produzido. E aí a gente tem a atuação dos inspetores para evitar que saia um produto com problema. Perfeito. Então tem vários parâmetros visuais e dimensionais que é possível o inspetor analisar sem ter que levar para o laboratório. Então ele consegue medir a largura, consegue ver se está alinhado o bobinamento, enfim. Bom, então se a gente falar, por exemplo, de uma alça, além de vocês validarem o produto final, a alça, para liberar, vocês validam também os insumos dele? Exato. As ráfias e tudo. durante o processo também, ver se o processo está acontecendo de acordo. Exatamente. Então a gente garante que não aconteça produtos não conformes, né? A gente trabalha forte nisso. É que é uma forma de analisar todos os processos, né? Que nós planejamos uma alça, uma ráfia para fabricar uma determinada alça, cuja aquela ráfia com uma determinada resistência e o número de ráfias que vai ter, a gente tem uma expectativa de resistência. Perfeito. Exato. E após o processo de confecção da ráfia, que nós medimos, a ráfia atinge seu objetivo, digamos, teoricamente, a alça vai atingir. Mas mesmo assim, a gente faz os testes para verificar se possa ter algum desvio no processo de fabricação da própria alça. Então, há digamos aí, uma duplicidade até, vamos dizer assim, de teste, para que garanta realmente que não se entregue nada fora do padrão ou abaixo do especificado. Eu acho que esse é um grande ponto a se destacar, essa preocupação que vocês carregam no dia a dia de fazer com que realmente o problema não vá para fora das paredes da fábrica, né? E a gente consegue perceber esse reflexo na prática com as devolutivas que os clientes trazem, né?
da segurança que o produto traz. Então, essas validações em etapas acaba sendo chancelada no dia a dia dos clientes, né? A gente, além de ter as inspeções no processo, para evitar que o produto saia com problema, a gente colocou também agora as inspeções do processo de parâmetros de máquina. Então, tipo, o pessoal da qualidade vai lá e checa se a temperatura do canhão ou a temperatura da banheira está conforme especificado em ficha técnica. Então, ele começa a auditar também parâmetros de máquina, assim como métodos de produção de algum insumo, para ver se tem desvio também. Poxa, legal. Acho que isso é massa. E além da gente fazer o que é o mais comum aí, né, que é tecido de bag convencional, às vezes a gente pega no mercado, o cara fala assim, eu posso envasar até quantos graus? Boa. Eu posso deixar isso daqui exposto no sol? Como que funciona isso para o PP? Tem restrições? Tem como trabalhar esses ranges de atuação aí do plástico? Olha, Gustavo, muitas vezes eu recebo e-mails, né, ou do pessoal comercial ou diretamente dos clientes, até que temperatura eu posso envasar, quanto aguenta. A gente sabe que isso aí é uma característica da matéria-prima. O PP tem algumas restrições com relação a excesso de temperatura, relacionado ao tempo também. É o resultado, tempo vezes temperatura, é o que pode danificar ou reticular, que é o nome do processo que pode acontecer quando é submetido a alta temperatura por um período longo. Mas há formas também de aditivar e esticar e melhorar um pouquinho essa propriedade. Então, o PP se dá muito bem envasando até uns 70 graus por alguns dias. E até uns 90 graus por um período mais Poucas curto. horas ali. É o ponto de amolecimento dele, né? É o ponto que... depois há um processo que a engenharia de materiais chama de reticulação, que é uma degradação da molécula. Que é uma característica muito do polipropileno. Isso é um problema desde que a gente não saiba. Então, é muito importante esse aspecto nosso de proximidade, que a gente estava conversando com o Jomir numa outra oportunidade, de como a gente se relaciona em termos de entender, não de pegar uma solicitação crua, mas de entender todo o processo de utilização. Certo. Esse é o ponto que às vezes chega de questionamento e a gente consegue resolver isso daí. Existem aditivos específicos para essa aplicação? Existem aditivos específicos. Então, quem tem essa necessidade, é importante que já É importante notifique. que identifique que a gente pode fazer uma proteção e gerar um ganho de qualidade para essa Isso aplicação. acontece com o que, Irecê? Quais são as aditivações que a gente pode ter para tecido aí, para quem às vezes tem aplicações mais distintas? Tem aditivação, acho que para questão térmica, proteção térmica? Para a questão térmica, é muito importante o antioxidante, tanto de processo quanto de utilização. E aí, para outros tipos de ataque, degradação, tem os aditivos anti-UV, que aí a depender do que vai ser usado, se vai ter algum tipo de ataque químico, algum contato com produtos da escala de... Carga perigosa, o N. Não, é cloro, o halógenos. cloro, o cloro é um dos produtos que é bastante vilão nessa história. A gente já teve caso. Muita gente Cloro costuma, é o pior, um dos isso piores. às daí, vezes, lavar lona com cloro, Quatermon. etc. O anti-UV já é o conhecido para Big Bag, inclusive na norma já se tem esse pedido. E a gente tem no laboratório Tem. um aparelho que faz a aferição, né, de teste A gente faz uma aceleração de envelhecimento, envelhecimento, né? Interpéries, né? por ultravioleta. Interpéries e ultravioleta, isso aí. E aí tem esse de ataque químico. Ataque químico foi muito comum no tempo que o pessoal utilizava em bag de colheita de laranja. Aí por conta do green lavava com um produto químico. Exato. E aí o bag ele vai
Fala, o bag tá esfarelando, tá podre. Exatamente. Na realidade, algo pode ser preventivamente tratado como um aditivo. A gente tem que tomar cuidado com isso, que a abrangência às vezes é grande dos produtos que atacam, que são todos que estão na tabela dos halogênios. Uhum. Qualquer halogenado é risco para UV. Então, se o cliente vai expor um bag à luz solar por muito tempo, e também tem a chance de ter um produto envasado que libere, ou sob chuva, coisa desse tipo, libere algum desses elementos halogenados, precisa também alertar ao fabricante, porque a gente precisa também aditivar com a proteção química. O produtor vai colocar o Big Bag dentro de uma sala onde está guardado produto químico lá e fica aquele vapor de produto químico lá dentro também, né? Acontece, né? Acontece muito. Legal. Aplicações em campo, né? Acontece muito quando fica muito exposto à água e sol, né? Exato. Sol e chuva, né? Tem até um fato curioso, você falou isso aí, já tive a oportunidade de visitar uma propriedade e que aí o cara falava, não, mas sei lá, eu tenho 30 anos trabalhando com Big Bag, antigamente eu deixava o Big Bag exposto, e aí eu lembro que a pessoa que estava comigo perguntou para ele, falou, cara, você tem noção da incidência ultravioleta dos dias atuais para os anteriores? Então existe todo esse processo também de impacto que a gente precisa acompanhar essa evolução, que fique claro, né? Realmente a recomendação técnica é que não haja essa exposição. Apesar, eu acho que de a gente fazer todas as aditivações, né, nos limites realmente superiores, tudo que é de melhor é posto no nosso tecido, mas realmente a recomendação é que não seja exposto ao sol, né? Exatamente. A recomendação é que não seja exposto. Se tiver que expor, assim, por um período dentro daquela que... Do período que a gente faz o teste lá. Tem até 2.000 horas. Exato, 200 o equivalente, horas, né? A gente faz uma aditivação de 200 horas em laboratório, mas aí é uma intensidade muito grande. Ela vai dar uma cobertura 100% por 6 meses de exposição direta em sol e chuva. E até 2 anos em exposição variada. Intermitente. Legal. Exato. E a gente, outro ponto aqui que me veio à cabeça é que a gente trabalha com plástico e é talvez um vilão do meio ambiente, né? Hoje vem sendo tratado nesse sentido. Como que a empresa ela enxerga isso? Como que ela trabalha internamente? Seja em processo, seja em utilização, mitigação, gestão, né, de resíduos. Como que hoje a gente está preparado frente a esse esforço nosso também de ser uma empresa que não impacte negativamente no meio ambiente? Sim. Até nas etapas de expansão, quando a gente senta para debater para onde que a gente vai e tudo, a gente pensa nisso. Então, recentemente, nós adquirimos máquinas já com essa robustez para abastecer, para a gente conseguir utilizar até 50%, você me corrige aí, de material pós-consumo. Olha que legal, né? Que Sustentabilidade na veia, PCR, né? Então a gente está trabalhando forte nisso, a gente tem a máquina praticamente adaptada para fazer essa utilização e desenvolvimento de parceiros também, né? A gente também trabalha com a parceria de fornecedores que conseguem fazer esse PCR de qualidade, né? De confiável até. Um processo bem seguro. Então podemos dizer que a Rafa é reciclável? Os bags são recicláveis? Com certeza. São 100% recicláveis. Com certeza. Nós temos essa preocupação no momento de projetar um produto para atender um bag, que ele seja 100% reciclável. Não temos necessidade de estar colocando famílias diferentes dos homopolímeros que pode impactar lá na frente alguma coisa desse tipo de não ser tão eficiente no pós-consumo. E também a gente tem um investimento interno com uma reciclagem, né, que tem uma capacidade razoável. Fala um pouquinho sobre isso, cara. A gente consegue reciclar
as nossas próprias aparas e a apara de todo o grupo, né? De confecção. É o pós-industrial esse, né? Esse é o pós-industrial. Não chega a sair para o campo, para aplicação final, mas ele é reutilizado dentro do processo mesmo. É reaproveitado do que se perde nos processos. Então a gente não descarta resíduo. Não, nada. O resíduo ele é retransformado e volta no processo 100% branco, limpo, é controlado, é bem controlado na captação interna, não tem contato com sujidades específicas, sujidade, contaminação. Está sempre bem embaladinho, prensado, guardado dentro do pavilhão e a gente reaproveita como um material 100% limpo e em quantidades bem dimensionadas. Controladas, bem né? Controladas. Eu acho que esse é um ponto importante para chamar a atenção para essa conversa nossa. Sustentabilidade é um drive fundamental para o nosso grupo. Então a gente consegue deixar claro que tanto o pós-industrial como também estrutura para poder processar o pós-consumo, né, que é o famoso PCR, a gente tem essa capacidade de entregar realmente embalagens que consigam reduzir o impacto do plástico no meio ambiente, sem tirar o crédito e todo o benefício que essas embalagens transportam e as riquezas que elas movimentam. Então a gente entende esse impacto. E eu acho que isso passa, além do processo de reciclagem, por também desenvolver, né? Eu acho que o Gustavo às vezes comenta sobre isso, sobre as fichas técnicas e todo o desenvolver realmente das embalagens para que a gente use a quantidade de plástico de maneira adequada, né? Então, vocês comentaram um pouco sobre essa questão de dimensionar, e isso, no meu entendimento, é também sustentabilidade, né? Essa responsabilidade de aplicar esses plásticos de maneira bem adequada, assim, cara. Acho que é bem interessante. E como que está a operação hoje, em termos de tamanho? O que é a produção? O pessoal tem ideia de grandeza e o que se produz em tecido? Tem limitações? Tem restrições? Faz qualquer coisa? Cara, o nosso melhor campo de atuação é fazer o que é difícil, né? A gente adora fazer isso, então... Quando é complicado, chama expert. Cara, exatamente. Então, se quer fazer alguma coisa difícil e complicada que ninguém quer fazer, a gente está lá. Esse é o principal campo de atuação nosso. Então, você fala em ordem de grandeza, de tamanho, volume, a gente está próximo aí das 1.100 toneladas de derretimento por mês. Legal. E isso distribuído em 14 processos de produção de insumo, né? 14 é extrusão, tecelagem, laminação. Subprocessos também, sacaria, multifilamento, retorção. Até a ráfia que às vezes sai. Trava, cadarço, fitilho, série de produtos. Tudo que a indústria de embalagem de grande porte ou de sacaria necessitar, a gente tem. Pode ligar e então, assim, pode buscar qualquer alternativa de suprimento. Exato. E na gama de tecido, hoje nós atuamos de 50 até 265 gramas. Né? Olha aí, cara. É uma faixa gigantesca. Eu sei que o 265, não sei se alguém outro faz aqui no Brasil, mas pouquíssima gente se fizer. Esse daí é aquele tecido para um bag também, partiu de uma necessidade de projeto de bag para homologação de empilhamento de 14. Isso. Então a curiosidade é colocar 14 bags de uma tonelada 250 um em cima do outro, né? E o de baixo tem que suportar. Exatamente. E aí não tem que suportar os 14, tem que suportar o teste que homologa esse bag, né? Exato. Que são 32 toneladas que é colocado em cima desse dinamômetro. De compressão. Então tem um bag que ele é envasado e pressiona com 32 toneladas. A gente por faz várias vezes, né? Por várias vezes ainda, acho que 6 horas depois tem que ficar. E depois fica por 6 horas ali, Exato. estático, de uma carga de compressão estática. Realmente, cara. Então a gente tem uma gama de produto ali, um nível de dificuldade. Cor é dificuldade. Diversidade de cores. Cor também? Enorme. Eu brinco, às vezes eu vou visitar alguns clientes, né? E às vezes o pessoal fala, isso aqui a gente só vai achar na Prolinhas, cara. Isso aqui não acha em lugar nenhum. E de fato, quando vem a sazonalidade de algum produto específico, sempre vai aparecer aquele cliente pedindo aquele tecido difícil porque sabe que ninguém está disposto a fazer. A gente faz.
né? Tecido de 260 gramas, enfim, laminação, tecido de 4,20. O que é bem legal, né? Bem Porque mostra a complexo. atenção de vocês com, querendo ou não, né? Se for falar das cores, quase sempre isso tem impacto para a marca de quem compra. A gente produz embalagens e isso também é a cara do nosso cliente. Então, em dado momento, a gente é demandado com essa preocupação, né? De quem compra determinado tecido ou determinada alça, de ter essa personalização, ou por segurança também, por distinção de SKU. Então, esse é o tipo de demanda que a gente abraça com muita tranquilidade, porque a gente entende a importância do que é para o cliente. Mas como que é o impacto para fazer uma ráfia colorida? Isso acaba gerando um custo extra ou está mais associado a volume, né? O que é que isso impacta para vocês no dia a dia? Cara, impacta em custos, né? Toda vez que você vai fazer um setup de uma extrusora, por exemplo, para uma ráfia colorida, você tem que fazer toda a limpeza dela. Então você perde sim matéria-prima e o tempo também de limpeza é maior. Então exige esses custos, abrir mão desses custos de tempo de máquina para a gente estar atendendo esse cliente. Só que é satisfatório isso, né, cara? Legal. Quando você dá a opção do cliente escolher a cor, você quer, não, eu quero trama vermelho, né? Fizemos um tecido vermelho, já fizemos um tecido rosa uma vez. Foi. Então, cara, é legal, pô. Você vê isso, o cliente fica muito satisfeito, né? Esse tipo de customização. Acho que é customização, né? Customização. Muita gente foge disso, né? Mas tem o custo também da matéria-prima, além dessas perdas, né, que você citou. Exatamente. Os coloridos utilizam alguns aditivos mais caros. Exato. Mas é importante que quando se assume isso, a gente também programe, né, com bastante seriedade a questão da produção, o tamanho, o limite. O lote E mínimo. faça os block doffing, que a gente chama, para que, né, a tecelagem termine quando o pedido está acabando e não sobre muita coisa. Todo esse planejamento é importante frisar. A gente consegue estabelecer isso por meio do lote mínimo, né? O cliente, às vezes, pedir uma quantidade muito pequena, vai encarecer demais. Então, às vezes ele compra um volume que vai dar para 6 meses. Para ele é melhor, a gente consegue otimizar o custo também, né? E a gente mitiga isso, né? De certa forma, a gente tem isso controlado por meio da programação, PCP, sinergia com outros clientes, até mesmo do grupo, né? Às vezes coincide de entrada, ou às vezes até está rodando já algum produto especificamente para o grupo. Facilita bastante. Então, isso... Cara, toda vez que a gente entra em conversas assim, a gente começa a entender esse universo. Vem duas coisas. Primeiro é a vantagem que o cliente tem em negociar com a gente. Fala exatamente isso, cara. Exato. E a segunda é como que a gente vivia comprando tecido no mercado, pedindo pela gramatura, né? Porque quem hoje ainda compra tecido no mercado de uma empresa ou de algumas empresas e não conhece, né, de fato como funciona, não tem esse conhecimento, às vezes pode estar solicitando a mesma especificação e estar recebendo produtos diferentes de fornecedores diferentes. Exato. Até legal, né, porque clientes expert tem a possibilidade de conhecer não só a confecção, conhece a cadeia toda. Tudo. E ver a complexidade. E tem também os clientes prolinhas aqui que as portas são sempre abertas, né? Exatamente. Cara. Tanto o pessoal vem aqui, visita, conhece. E pra gente é legal porque a gente eleva o patamar do mercado e torna uma competição mais justa. Mais criteriosa. Cara, traz conhecimento do mercado. É legal pra caramba isso aí. Exato. Negócio que foi dito aqui durante boa parte da conversa é o quanto que a Prolinhas tem essa preocupação, né, com os padrões. Então, em dado momento, mesmo quem compra tecido da Prolinhas, né, pode ter ainda mais essa chancela dos bags da Expert, que em dado momento seguem padrões com tecidos, com matérias-primas, né, que elas são pensadas e dimensionadas com o objetivo principal de performar. Exato. Performar bem. E eu vejo que isso está muito impregnado.
quando você fez o comentário, Gustavo, era mais ou menos nessa linha, né? Imaginando a complexidade que tem antes da confecção do bag. Tá? E aí aquela grande. boa e velha frase de que bag é tudo igual. Eu acho que esse é um bate-papo riquíssimo para mostrar que muito antes do Big Bag, então nas ráfias, nos tecidos, você tem questões que são muito particulares. Então, para você que utiliza Big Bags, é fundamental deixar claro todo o processo de utilização. Como ele vai ser transportado, se ele vai ser empilhado, qual produto vai ser armazenado, quais as condições desse armazenamento. Isso vai te assegurar uma tranquilidade de ter um produto embalado e dimensionado com o tecido, com a linha, com a alça correta, né? Então, acho que essa é a grande missão quando a gente se dispõe a movimentar os negócios dos clientes, né? E queria perguntar para vocês aí, para finalizar, qual que é o sentimento que dá de trabalhar numa indústria que movimenta tantas riquezas assim? O que é que vocês sentem aí no dia a dia? Eu acho que Misael à frente da gestão, Irecê com esse olhar mais técnico. Conta pra gente aí. Cara, é extremamente motivador. A gente chega lá e a gente consegue sentir isso no clima. A gente vê que a Prolinhas, ou até mesmo de forma geral o grupo, tem um ambiente que a gente chega para trabalhar tranquilo, sabendo que vai poder desenvolver teu trabalho lá dentro e você vê todo mundo com esse sangue no olho, cara. É incrível de ver, cara. E esse crescimento que é contínuo, né? A gente nunca para. E eu só queria complementar um negócio, Loreto. Com vontade, pô, a casa é tua. Só fechando essa parte de know-how, né? Eu acho que perto do mercado, que a gente já conhece também um pouco, já viu, eu vi também um tempo, a gente tem um diferencial que é de enxergar toda a necessidade da embalagem final, ou seja, o foco na embalagem final traz para dentro da cadeia toda uma necessidade específica de desenvolvimento. Não são vocês que dizem para o mercado que vão entregar, é o mercado que demanda. Entendeu? Então a gente, por ter essa atuação muito forte desde o início, sempre começando com a embalagem, né, com o Big Bag, criou-se um know-how, que vocês conhecem mais do que a gente, muito específico do que é preciso você ter por trás disso para você conseguir entregar aquela qualidade na embalagem. Então eu acho que isso é um diferencial enorme. Muitas empresas às vezes têm, algumas empresas, não que seja isso um defeito, mas começam-se pelo processo contínuo, né? Primeiro derrete a bolinha, né, Ili? Derretimento do plástico, depois a tecelagem, depois migra para alguns insumos e tal, e depois vai fazer a embalagem. E aqui eu acho que a gente teve o privilégio de começar essa brincadeira vendo qual o nível de exigência, necessidade que a embalagem final exige, e aí você modela todo o resto para trás. Eu acho que fantástico, cara. No frigir dos ovos, eu acho que isso é um diferencial enorme que a gente consegue sentir lá dentro. Pô, bacana. Realmente lá é um ambiente muito motivador. Uma das coisas que a gente preserva muito é uma boa harmonia dentro da empresa. E o desafio tem todo dia. Porque como somos abertos a novos desenvolvimentos sempre, novos projetos. E esses desafios são mais motivadores ainda. Não há monotonia, não há repetição do que fazer. Mas a gente tem um privilégio até, eu diria, de estar nesse meio. E o fato da gente estar muito ligado à Expert nos traz um diálogo, né, muito mais de perto, muito mais rápido, e nós conseguimos fazer as coletas de informações com muita precisão, com muita rapidez, e isso ajuda muito. É muito bacana essa parte da dinâmica da Prolinhas em atender as necessidades. E não só Expert, como também de clientes externos, já que fabricamos praticamente a cadeia. Para bag e para outras aplicações que precisam de tecido de ráfia, né? Sim. Exato. Estamos aí. Isso é legal. Essa parte de desafio é isso aí, né, cara? A gente sai da cadeira
funcional ativa do dia e tá aqui agora na cadeira de podcast brincando de compartilhar conhecimento. Valeu, Expert, hein? Isso é legal. Obrigado aí por mais um desafio. E isso é interessante, né? Então, para quem tem curiosidade, a gente tem as redes sociais, tem algumas informações que estão sendo disponibilizadas lá. Para quem é do mercado, tem necessidades específicas também, a gente está aberto a um diálogo. Os nossos clientes estão sempre com as portas da empresa abertas para entender esse mundo aqui que de fora parece ser muito simples, né? Mas é muito importante essa conexão de aplicação, que o Misael falou, com a especificidade do produto que a gente tem e pode adequar, né? Toda vez que a gente recebe cliente, a gente pensa em detalhes específicos, né? Com certeza. Do tamanho de oportunidade, tanto dos parâmetros que a gente consegue sempre pensar em alguma coisinha nova para melhorar a aplicação, uso, custo, ganho, o que for necessário. E é isso aí, né, Loredo? É esse, cara. Eu acho que a gente chegou ao fim de mais um bate-papo agradabilíssimo aqui, só experts aqui, a gente podendo compartilhar. Eu acho que, assim, hoje a gente teve uma riqueza de discussão aqui que mostra a complexidade que existe por trás da embalagem, mas em contrapartida a tranquilidade que a gente oferece para você que está do outro lado escolhendo a nossa empresa para fornecer as suas embalagens. Porque toda essa preocupação, a gente tem um time de experts aqui, então obrigado, Misael, obrigado, Irecê. Obrigado, prazer é nosso. Gustavão, valeu. Prazer. Ficamos por aqui por hoje. Valeu. Valeu. Obrigado. Quando precisar, estamos aí.